Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Ciências e a gente está começando a nossa aula de número 24. Hoje a gente vai continuar falando sobre o grupo das aves que a gente começou a ver na aula anterior. As aves, diferente dos grupos que a gente viu até agora, elas possuem um coração que é dividido em 4 partes, que são 2 átrios e 2 ventrículos. O coração das aves também possui uma separação que não deixa que o lado esquerdo se comunique com o lado direito. Portanto, não há mistura de sangue rico em gás carbônico com sangue rico em oxigênio. Isso é muito bom porque aumenta a absorção de oxigênio desses animais. Uma vez que para voar eles precisam de muita energia, essa não mistura, do sangue oxigenado com o sangue rico em gás carbônico faz com que seja uma adaptação muito boa para a sobrevivência desses animais. Quanto à excreção das aves, elas não possuem uma bexiga urinária. A urina ela é eliminada de forma pastosa junto com as fezes através da cloaca. Isso é uma adaptação, que veio dos répteis, uma vez que a gente vai ver na evolução que as aves são descendentes diretas dos dinossauros. Então, essa adaptação serviu tanto para que elas sobrevivessem em meio terrestre, tanto para que diminuísse o peso corporal delas para elas poderem voar. O sistema nervoso das aves é composto pelo encéfalo, pela medula espinhal e por nervos. Os nervos formam uma rede por todo o corpo. O encéfalo é protegido pelo crânio e a medula espinal é protegida pela coluna vertebral. Uma característica das aves é a membrana nictitante, que é uma membrana que impede que entre poeira e que o olho seque quando elas estão voando. E também, sobre o sentido delas, o cerebelo delas é muito bem desenvolvido. Por exemplo, uma águia voando a 1 km de altura consegue enxergar um rato no solo, por causa dessa visão muito bem desenvolvida que as aves possuem. Uma outra característica que a gente observa nas aves são o canto. O canto ele é produzido na traqueia por um órgão que é chamado de siringe. O canto das aves serve para diversas funções. Serve para marcar território, serve para avisar que há perigos para outros da mesma espécie e também serve para atrair o sexo oposto. Existem muitas aves que para se reproduzir fazem cortejo. O macho precisa conquistar a fêmea para poder reproduzir. Então, o canto é muito importante nessas situações. Quanto à reprodução das aves, as aves elas possuem sexos separados e a fecundação é interna. A passagem do espermatozoide se dá quando eles encostam a cloaca, que é o órgão de excreção desses animais. Daí o espermatozoide passa do macho para a fêmea. Na época de reprodução, a disputa por territórios é muito grande dentre as aves. E além disso, como eu falei antes para vocês, muitas espécies de aves possuem o cortejo, que é o macho tentar conquistar a fêmea. Pode ser pelo canto, pode ser pela exibição da plumagem. Eu vou deixar passando alguns exemplos para vocês de cortejos de aves, para vocês entenderem mais como que funciona. As aves são todas ovíparas, o que isso significa que todas colocam ovos e os filhotes nascem dos ovos. O ovo das aves é semelhante ao ovo dos répteis. O embrião é envolto por uma casca, geralmente de cálcio, que protege o embrião da desidratação. Dentro do ovo existe a clara e a gema, que são reservas nutritivas para aquele embrião se alimentar enquanto ele se desenvolve. Nas aves, porém, são os próprios pais que chocam os ovos. Então, com o próprio corpo, eles sentam em cima dos ovos e aquecem para que aqueles ovos possam gerar o filhote. Ao contrário dos répteis, que a gente viu que a maioria deles deixam os ovos no sol para regular a temperatura no qual o filhote precisa para nascer. As aves também constroem ninhos
que são para proteger esses ovos. O ninho pode ser feito de gravetos, palhas, barro, e serve para proteger os ovos de predadores, quanto também para aumentar o calor que essas aves precisam para chocar esses ovos. Eu vou deixar alguns exemplos passando para vocês de ninhos feitos por aves. Após, né, o tempo de incubação, que varia de espécie para espécie, eclode, né, aquele ovo, aquela casca, e sai lá de dentro o filhote. Geralmente, quando o filhote eclode do ovo, durante os seus primeiros dias de vida, eles são alimentados por ambos os pais, eles não conseguem se alimentar sozinhos. Tem filhotes que ficam no ninho por anos, e tem filhotes que se desenvolvem mais rápido dependendo da espécie. Falando um pouco das ordens, né, das aves, como esse grupo é dividido. Esse grupo é dividido em 39 ordens. São muitas ordens para citar. Então, eu vou deixar passando, né, o nome da ordem e algumas espécies que compõem essa ordem, para vocês conhecerem melhor da classificação. Quanto à evolução das aves, hoje em dia a teoria mais aceita é de que elas são descendentes diretas dos dinossauros. Um fóssil que a gente tem que representa isso muito bem é o Archaeopteryx. É um fóssil que foi descoberto e que nele dá para ver que existem impressões de penas, né? O que leva a crer que os dinossauros eles possuíam penas, conforme foi o passar dos anos, e que, apesar dos dinossauros terem sido extintos, algum grupo sobreviveu e deu origem a todas as aves que a gente conhece hoje em dia. Eu vou deixar passando para vocês a imagem do Archaeopteryx, né, o fóssil dele e a representação dele como que ele seria. Bom, pessoal, para a atividade dessa semana, eu vou pedir para vocês fazerem as questões 10 e 11 da página 24 da apostila volume 4. A próxima aula a gente vai dar início ao último grupo dos animais, que é o grupo dos mamíferos, onde nós, seres humanos, também estamos incluídos. Então eu vejo vocês na nossa próxima aula. Obrigado.